chamada de uso capião familiar, né? Foi inserido aí no 1240-A do Código Civil. Lendo para vocês na tela: aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o seu ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Esse artigo 1240-A foi acrescentado pela Lei 2.424 de 2011, que acaba aquela polêmica que um cônjuge, quando abandona o lar, o outro, então, tinha aquele direito à habitação, mas ficava naquela situação de irregularidade da propriedade. Agora, não. Ocorrendo o abandono do lar, o cônjuge que permaneceu naquele imóvel, ele vai usucapir a ameação do companheiro ou do cônjuge. Então, na verdade, ele adquire a usucapião da outra metade, porque a metade já pertence a ele, né? Então, exige também requisitos especiais. O imóvel não pode ser superior a 250 metros quadrados, né? E, além disso, não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, essas são as espécies de uso capião, as principais que a gente estuda. E tem algumas situações especiais que eu vou passar para vocês que uso capião como matéria de defesa, né? A antiga súmula do STF, quando ele ainda tinha a competência infraconstitucional. É possível em todas as espécies de uso capião, né? Como eu falei para vocês, a uso capião, a sentença da uso capião, que concede a propriedade, ela tem a natureza declaratória. Significa que, se você, por exemplo, tem uma uso capião extraordinária por 15 anos, sem justiça, sem boa-fé, né? Por 15 anos, decorridos os 15 anos, o Código estabelece a regra que você já adquiriu a propriedade. Você não precisa de ingressar com a ação de uso capião. Se você fizer isso, você vai ter o título que vai ser o domínio. Você vai, então, ter o domínio da propriedade, que é o título que vai te facilitar para a disposição do imóvel. Então, você já é proprietário conforme as regras do Código, né? Então, isso significa o quê? Imagine que, ultrapassados os 15 anos, você não ingressou com a ação, mas alguém entra, depois de 20 anos, né? Entra com alguma ação possessória questionando a sua posse, ou até mesmo uma ação reivindicatória. Então, você vai poder alegar a uso capião em matéria de defesa. Olha aqui, ó, realmente, você pode até ter um justo título ou qualquer outro motivo, mas olha aqui, já houve a aquisição da propriedade quando completaram os 15 anos. Então, qualquer uso capião pode ser alegado em matéria de defesa, lá na contestação, né? Onde alguém pode questionar a sua posse. Mas o interessante aí é o seguinte, que se o juiz acatar a uso capião, alegado lá em matéria de defesa, julga o pedido improcedente. Mas esse pedido, né, ele não vai servir para você registrar a sentença. Não. Tem um resto que eu coloquei, 725.222 do Mato Grosso, onde ele estabelece o seguinte, né? Essa sentença, mesmo que seja julgada procedente para quem contestou e improcedente o pedido, não vai servir de instrumento para você registrar a uso capião. A uso capião exige, a gente vai ver daqui a pouquinho nos aspectos processuais, que ela exige alguns procedimentos especiais, específicos dela. Citação das fazendas públicas, enfim. Então, essa ação não vai servir para essa decisão, não vai servir para você registrar a uso capião. Bom, aí, qual seria o correto, então? Você teria que ingressar com uma ação específica de uso capião para ter, então, o registro, para você ter o domínio. Só que existe uma exceção. Lá no artigo 13 do Estatuto das Cidades, estabelece uma exceção quanto ao uso capião especial de imóvel urbano, poderá ser invocado como matéria de defesa como outra qualquer,
Mas lá no artigo 13 do Estatuto das Cidades, na Lei 10.257 de 2001, estabelece a possibilidade de você pegar essa sentença, ir lá no registro e registrar no cartório de registro de imóveis, e não sendo necessária uma ação específica para a sua uso capião. Então, aqui nós temos uma exceção no artigo 13 do Estatuto da Cidade. Ok? Bom, outra situação que eu queria falar para vocês são algumas espécies específicas da uso capião, que o artigo 33 do Estatuto do Índio, na Lei 6.001, de 73, que é o Estatuto do Índio, estabelece uma hipótese especial de uso capião, a uso capião especial indígena, né? Pelo prazo de 10 anos, o imóvel também não pode ser superior a 50 hectares, e seja índio integrado ou não, quem define isso é a FUNAI, né? E existe essa hipótese de uso capião, mas é praticamente uma letra vazia. Por quê? Porque a Constituição esvaziou esse instituto, que já estabelece e já considera a área tradicionalmente ocupada pelos índios considerada como usufruto indígena. Então, sem necessidade de nenhuma ação judicial, sem registro, sem nada, ele já tem um benefício muito superior a essa uso capião. Então, esse instituto ele está bem esvaziado pela possibilidade constitucional do usufruto indígena. Mas existe essa espécie. E outra situação também interessante que foi recepcionada, foi regularizada pelo Código de Processo Civil, é a possibilidade da uso capião extraordinária, também chamada uso capião em cartório, né? É uma novidade do CPC, o artigo 1071 do novo Código de Processo Civil, que também trouxe alteração à Lei 13.467 de 2017, alterou o artigo 216, criou o 216 da Lei de Registro Público, de 2015, estabelecendo a possibilidade da uso capião transcorrer no cartório, não precisa mais de uma ação judicial, né? Através de um advogado, né? Ocorre um requerimento administrativo, tem que ser por advogado, né? Aí apresenta ao tabelião, ele lavra uma ata notarial para cientificar as 3 fazendas, os proprietários, os confinantes, né? E a grande novidade aí é que, uma vez notificados os proprietários, os confinantes, né? Se não houver impugnação, há uma presunção de consentimento, há uma presunção de que eles concordaram. E essa foi a grande jogada do legislador. Porque antes, quando você notificava os confinantes, o silêncio deles era considerado uma discordância. Então, praticamente era impossível você estabelecer uma uso capião extrajudicial. Agora, hoje não. Pelo fato de que o tabelião vai notificar os confinantes, todos interessados. Se não houver nenhuma manifestação deles, não houver impugnação, o silêncio vai ser considerado uma concordância. E isso facilitou muito o Instituto, né? E aí, se houver algum questionamento, obviamente que o tabelião vai remeter para o juiz, que o juiz vai intimar o uso capiente, e aquele processo extrajudicial vai se transformar num procedimento lá em juízo. Mas, enfim, é possível, sim, a uso capião administrativa ou extrajudicial, ou também chamada uso capião em cartório, mas tem que ser por advogado requerendo, ok? Eu até coloquei uma regra do CPC aí, do 384, só para dizer para vocês que lá ele estabelece o que seria uma ata notarial, é um documento público com a finalidade de comprovar algum fato de conhecimento do tabelião. E aí ele utiliza essa ata para essa espécie de uso capião. Por fim, agora, eu só vou falar sobre alguns aspectos processuais da uso capião, né? O novo CPC, ele tirou o procedimento especial para ação de uso capião. Hoje, você utiliza o procedimento comum ordinário, né? Onde você tem lá o uso capiente no polo ativo, e no polo passivo há um litisconsórcio, né? Passivo necessário, e lá existe uma fase de citações onde serão citados os confinantes e cônjuges, se houver, o proprietário e cônjuges, se houver,
as 3 fazendas públicas, estadual, municipal e federal, o proprietário, o cônjuge, como já falei, o atual possuidor e cônjuge, se houver, e aí tem são 2 súmulas, uma do STF, outra do STJ, que exige citação pessoal, quando houver possuidor. E, além disso, há também a citação, a publicação de editais, que eu já falei para vocês, que os direitos reais possuem efeito erga omnes, né? Então, há uma citação de toda a coletividade, por isso que é necessário essa publicação de editais, né? Coloquei uma OBS aí também, que a intervenção do Ministério Público só será obrigatória se houver incapaz ou conflito coletivo fundiário, é o artigo 178 do CPC. O código anterior exigia a intervenção sempre do Ministério Público, mas hoje não. Ela só vai ocorrer nessas hipóteses. Ok, pessoal? É isso só que eu tinha para falar para vocês. Vou abrir para perguntas. E outra coisa, eu passei um exercício para vocês, né? A gente pode fazer o seguinte, vamos discutir o exercício da semana que vem, vamos deixar mais uma semana para vocês quebrarem a cabeça. É uma brincadeira, é uma forma lúdica. Eu coloquei os 7 erros, né? O jogo dos 7 erros, mas aqui você não vai procurar o erro entre uma figura e outra, mas eu só brinquei aí, estabeleci um estudo de caso, onde vocês vão listar para mim os 7 erros que esse falso advogado, ao orientar o seu cliente, no caso que eu dei para vocês aí, que a gente vai trabalhar espécie de uso capião e, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar prazo, inclusive, da prescrição. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai discutir sobre o exercício, que hoje não deu tempo. Aberto para perguntas, por favor. Com esse vídeo ajuda muito. Essa aula sua fala muito sobre esses 7 erros aí. Ah, ok. Você já trabalhou com a questão, né, Olívio? A gente vai discutir na próxima aula essa questão. Ô Elias, seria como você falar de novo o parágrafo 2º do artigo 1240, por favor? Parágrafo 2º, 1240. Isso, que fala do mesmo possuidor mais de uma vez. Por que mesmo possuidor? Artigo 1240. Espera só um minutinho, por favor. 1240. É o parágrafo primeiro. É o parágrafo primeiro. O direito previsto no caput não será reconhecido no possuidor mais de uma vez. Por quê? Isso. Por ser uma regra especial, você só vai poder requerer uma vez. Você imagina que se fosse possível, você estimularia o cara, vai lá, invade determinada propriedade, constrói sua casa com a sua família, e aí adquiriu pela uso capião, vende e vai requerer isso novamente. Então, para desestimular esse tipo de situação, o objetivo aí é só redução do déficit habitacional, dar casa para quem precisa de casa. Ele vai tirar a possibilidade de compra. Então, ele estabeleceu essa regra que você só pode requerer por uma vez. Os sem terra no Pará. Sem teto, nesse caso. É por aí, Olímpio. Você que é lá do Pará, né? Lá virou comércio. É verdade. Os grileiros lá, né? Professor, Pode falar, Lívia. queria pedir se o senhor poderia enviar os slides da aula antes da aula para a gente poder fazer anotação neles durante a aula. Que os slides de hoje eu ainda não tenho. Tá, mas geralmente eu faço isso depois, né? Porque o próprio slide ele vai dando orientação do ponto que eu dei para vocês, né? Você tem que pegar, então, pelo ponto, que o ponto está mais completo. Esse apostilamento que eu dei para vocês. Mas sem problema nenhum, eu vou enviar logo em seguida aqui os slides da aula. Ah, tá. Se eu puder enviar antes da aula, seria bom, ótimo, porque aí a gente pode fazer anotação em cima dele, que já fica show. Se puder, seria bom. Obrigada. Eu vou tentar lembrar, mas então pede a Sara para me lembrar se eu não enviar. Mas eu acho melhor, assim, por sugestão, que você imprima o seu ponto, aliás, o apostilamento, e faça anotações ali, porque ele está mais completo, né? De repente, a anotação do slide vai estar lá no apostilamento, mas perfeitamente. Se me lembrarem, eu mando e envio antes, sem problema nenhum. A apostila dessa aula o senhor já enviou? Enviei ontem. Eu coloquei no grupo.
Vou reenviar também. Já está. Oi, Já está. você pode falar sobre essa usucapião conjugal de novo? Sim, o uso campeão conjugal, ela privilegia aquele cônjuge que foi abandonado pelo outro, o cônjuge ou companheiro, que a regra é a mesma, né? Imagine o seguinte, você mora no imóvel, aí o imóvel não pode ser mais de 250 metros quadrados, por quê? Porque se for mais do que esse tamanho, pode significar uma mansão, de repente, de um valor suntuoso, aí nesse caso, né? Também vai incentivar o enriquecimento sem causa. Então, ele estabeleceu uma regra, imóvel até 250 metros quadrados, imóvel urbano. Se você não possui outro imóvel, você então vai usucapir a metade, a menção daquele outro que abandonou o lar por 2 anos, e aí para servir de moradia daquela família. Esclareceu aí? Uhum. Ô, Elias, Wallace, o que eu tinha te perguntado é o parágrafo 2º do artigo 240, não 240A. É o mesmo caso que você falou, então? Tá, é porque você falou sobre... Quando você falou sobre 240. mais de uma vez, né? Certo. É o mesmo pedimento. Ele é uma reprise da regra que eu te falei. O 1240, o parágrafo 2º, o direito do parágrafo anterior não será reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez. O 1240, ele traz aquela regra da usucapião especial urbana de imóvel até 250 metros quadrados. Né? Então, é aquilo que eu falei, a resposta é a mesma. Né? Isso aí ele está incentivando a redução do déficit habitacional, mas também para não virar um negócio, porque se você hoje adquire um imóvel de 250 metros quadrados, você veja bem, o prazo é excepcionalista, o prazo de 5 anos, é um prazo curto. Então, se você estabeleceu ali como para moradia com a sua família, né, se ele incentivasse essa aquisição por mais de uma vez, o cara poderia vender, olha, foi muito fácil, vou vender e vou invadir outra área, vou construir um imóvel em outro lugar. Então, e ao mesmo tempo, ele está incentivando a fixação naquela residência, reduzindo o déficit habitacional, ele vai evitar que outro requeira aquele outro imóvel e não vire um negócio, enfim. Ele quis estimular. É um prazo excepcionalíssimo, então não pode ser adquirido por mais de uma vez. Uma vez requerida, você não pode entrar com outro pedido depois, mesmo que você já não tenha aquele imóvel. Ok. Ô, Elias, eu acabei confundindo e, na verdade, a apostila dessa aula você ainda não mandou, não. Aí, se você puder mandar a apostila e o slide. Mas eu acho que eu mandei ontem, mas tudo bem, eu vou mandar para você. Tá? Ontem foi só o negócio do jogo do 7 erros. Aliás, acho que eu mandei no domingo junto com a de empresarial, mas tudo bem, eu vou reenviar. Tá, porque eu tô olhando aqui, é só de empresarial que tá aqui, tá? Posso ser confundido, porque, na verdade, são tantas apostilas, eu tenho que apostar hoje, da semana que vem, e depois mandar essa semana. Eu tô, assim, realmente posso estar confundido. Não, tá bom, tranquilo. Mas se eu esquecer, você me lembra, Sara, por favor. Tá, pode deixar. Okay. Eu tenho aqui início da 4ª postagem do 2º ciclo, efeitos da sentença declaratória de falência. Professor. Para mim, eu tinha mandado também essa daí, e no mesmo momento eu mandei o apostilamento da Direito Civil. Professor. Sim. O Carlos, ele manda os slides todos de uma vez só. E isso é bom porque evita essa confusão, né? Se pudesse mandar tudo de uma vez só, compilado, seria melhor, né? Mas você vai falar do Carlos. O Carlito é super organizado, não é igual o Elias, né? Até porque eu nem tenho esses slides. Eu toda semana eu estou criando esses slides. Você está falando de todas as aulas até feio? É porque o Carlos já dá aula com slide dentro da sala. Ele já dá aula. O Carlito é outro nível. Então, né? ele já tem pronto. Ô, Eli. Eu não tenho esse arquivo unificado. Desculpa, mas eu não sou organizado como o Carlito. Elias, Okay. no caso, só a rural que não admite pessoa jurídica? Olha, deu uma microfonia, deu uma falhada. Você pode repetir a pergunta, por favor? Só a rural que não admite pessoa jurídica? Não, na verdade, todo especial. Por quê? Porque, se você observar, são critérios pessoais. Então,
Eu coloquei essa regra porque eu vi na doutrina aí, mas é claro que todas elas são incompatíveis com pessoa jurídica. Porque, primeiro, quando você estabelece moradia, você está falando de residência. Residência e domicílio. Pessoa jurídica não tem residência e domicílio, tem sede. Começa por aí. E outro que são critérios específicos, especiais. Então, são incompatíveis todas as 3 espécies de uso campeão especial para pessoa jurídica. Tá bom. Ok. Ok, pessoal? Tenham um bom dia, uma boa terça-feira. Eu vou mandar mais tarde os slides, porque agora meu horário está vencido, tá bom? Eu mando mais tarde. Né? Hoje à tarde eu mando para vocês os slides e o apostilamento. E até quinta-feira, se Deus quiser, na aula de Direito Empresarial, o Wallace, Lívia, e fala com o Gabriel, os dois, aliás, os dois. Eu estou sentindo falta deles. Tem mais gente aí que não está aí no grupo. O Gabriel Guimarães entrou aí, está assistindo. Ah, é? Deixa eu ver aqui, E o outro Gabriel, ele falou que ele está ajudando o pai dele de manhã, aí não está conseguindo entrar, mas ele está assistindo porque eu mando as aulas, tá? Tá certo, tá bom, tá justificado então. A Lidiane também está aí, eu estou olhando, é porque eu também não consigo ver todo mundo aqui, não. Priscila, ok, pessoal. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até quinta. Obrigado.